informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da Grande FM. Estamos chegando com o programa desta sexta-feira, dia 16 de maio de 2025, levando para vocês hoje os seguintes destaques. Vamos falar da semeadura de trigo que avança com clima favorável. Brasil tem alta no abate de bovinos, frangos e suínos. Raizen vende usina de cana-leme por 425 milhões de reais. E decisão do STF valoriza lei ambiental e desafia a moratória da soja. Tudo isso e muito mais aqui no Grande FM Rural. Forterra, plantando o futuro, com soluções mais completas, nosso agro, nossa terra. Forterra, buscando novos horizontes, construindo uma história de paixão e compromisso pela Unidades terra. em Dourados, Carapó, Rio Brilhante, Cidrolândia, Laguna Carapã e Ponta Porã. 2222-2522. Juntos somos Forterra. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. Na região centro-oeste, o final de semana começa com tempo firme, sol em todas as localidades, mas ainda com temperaturas frescas nas primeiras horas do dia. Para hoje não há previsão de chuvas. Em Brasília, no Distrito Federal, as temperaturas oscilam entre 15 e 24 graus. No Mato Grosso, na capital Cuiabá, os termômetros devem marcar hoje entre 21 e 32 graus, também sem previsão de chuvas. Em Mato Grosso do Sul, deveremos ter um dia ensolarado, com poucas nuvens no decorrer do período, temperaturas amenas e sem previsão de chuvas em todas as cidades do estado. Na capital Campo Grande, as temperaturas ficam entre 19 e 29 graus. Em Dourados e região, deveremos ter um dia de sol e, com isso, a umidade relativa do ar segue em queda. As temperaturas aumentam de forma gradativa ao longo do dia. De acordo com informações, as temperaturas hoje devem marcar entre 17 e 30 graus. As informações climáticas são do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, para a Rádio Grande FM. Amigo agricultor, nós da Agro Jangada construímos com você uma história de tradição e confiança e mais de 2 décadas de trabalho, parceria e crescimento. Com a parceria Singenta, colocamos à sua disposição o mais completo portfólio de insumos e serviços. Visite-nos ou fale com um de nossos consultores e confira as novidades. Agro Jangada e Singenta, estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso. Agro Jangada, uma empresa do Grupo Singenta. Ouça agora as cotações agropecuárias. O resultado da Petrobras PTR3 PTR4 no primeiro trimestre de 2025 foi analisado por Regis Cardoso, analista de óleo e gás da XP, durante o programa Morning. E qual XP, a volatilidade do barril do petróleo parece ditar o que pode vir pela frente, com propriamente as questões domésticas ou internas da estatal. O petróleo tem sido muito volátil desde o início da função dos anúncios também das tarifas de incerteza sobre o crescimento do PIB global, que consequentemente afeta a demanda da commodity, disse o especialista. No IT25, o lucro antes de juros, impostos e depreciações, amortizações da Petrobras veio de 10,7 bilhões de dólares, 4% abaixo da estimativa da XP. Já com relação aos números do mercado agropecuário em Mato Grosso do Sul, a arroba do boi gordo cotada a R$ 306,45, vaca gorda cotada a R$ 287,00 a arroba. No setor de grãos, soja R$ 118,00 a saca e o milho a R$ 61,00 a saca aqui no estado de Mato Grosso do Sul. O melhor para a lavoura é ter Singenta para ajudar. A marca da qualidade é Singenta, vamos usar.
proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Olha, a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, que autoriza o Estado do Mato Grosso a restringir benefícios fiscais e doações de terrenos públicos para empresas que aderem à moratória da soja e da carne a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, gerou reações positivas entre os produtores rurais. A medida é vista como uma vitória no reconhecimento do direito do Estado em incentivar a observância da legislação ambiental brasileira, sem depender de acordos privados. A decisão proferida pelo ministro Flávio Dino representa um marco para a autonomia do Mato Grosso na formulação de políticas públicas de incentivo econômico. A medida reflete a postura do Estado em fomentar a atividade de produtores rurais que operam conforme as normas do Código Florestal Brasileiro, garantindo maior segurança jurídica aos agricultores da região. De acordo com Ieda Queiroz, que é advogada e consultora do setor de agronegócios da CSA, diz que a lei mato-grossense visou trazer segurança aos produtores rurais da região que operam conforme as normas do Código Florestal, deixando clara a posição do Estado em favor dos produtores regulares e fazendo uso de suas atribuições para coibir o acesso a benefícios estaduais a empresas que exijam a observância de critérios superiores ao previsto na legislação nacional. A moratória da soja é um acordo privado criado por empresas do setor de exportação de soja e derivados. Os signatários do acordo comprometem-se não adquirir soja de áreas localizadas no bioma amazônico que tenham sido desmatadas até o dia 22 de julho de 2008, data em que marcou o início das discussões sobre a revisão do Código Florestal Brasileiro. Este acordo surgiu em 2006, após relatório do Greenpeace intitulado Eating Up Amazon, que apontou a expansão da soja na região amazônica como principal responsável pelo aumento do desmatamento no bioma. Entre os anos de 2002 e 2008, o desmatamento da região alcançou a marca de 10,6 mil quilômetros quadrados por ano. Contudo, após a adoção da moratória, com a implementação do Código Florestal entre 2009 e 2014, a taxa de desmatamento foi reduzida para 3 mil quilômetros quadrados por ano. A advogada Ieda Queiroz afirma que a moratória da soja pode ser um acordo privado e não uma norma legal formalizada, não só incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro. A moratória não é uma lei ou ato normativo, tampouco um tratado internacional, já que não envolve compromisso entre estados e governos, explicou a advogada ao falar a respeito desta norma. A decisão do STF fortalece o compromisso de Mato Grosso com a legislação ambiental, refletindo uma postura de incentivo à regularização dos produtores rurais e em alinhamento com as normas do Código Florestal Brasileiro. Enquanto a moratória da soja segue com um acordo privado, a autonomia do Estado em estabelecer critérios próprios de incentivo econômico é vista como uma estratégia essencial para garantir a sustentabilidade e também a conformidade ambiental no setor agrícola, de acordo com as avaliações. E olha, vamos falar de um grande negócio realizado, então, portanto, nos últimos dias. A empresa Raízen Joint Venture, entre Cosan e Shell, anunciou nesta semana a venda de sua usina de cana-de-açúcar Leme por 425 milhões de reais. Os compradores foram a Ferrari Agroindústria e a Agromen Sementes Agrícolas. A decisão de venda já havia sido anunciada ao valor econômico em dezembro do ano passado, junto com um pacote de desinvestimento de R$1 bilhão. A usina Leme está localizada no polo de Piracicaba, no interior de São Paulo, e possui uma capacidade instalada de 1,8 milhão de toneladas por safra. Além do ativo industrial, a operação envolverá a cessão de aproximadamente 1,5 milhão de toneladas de cana-de-açúcar. Segundo o comunicado, a operação está alinhada com a estratégia da companhia de reciclagem do portfólio de ativos, redução do endividamento e captura de eficiência agroindustrial. A conclusão da operação está sujeita à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica. O CIT considerou positiva a venda da usina. Entretanto, o banco avaliou que o valor acordado de 425 milhões de reais dificilmente terá um alívio significativo na alavancagem atual da companhia.
Além disso, o múltiplo da transação está abaixo das negociações do setor. A Zilor adquiriu uma usina por 350 a 400 reais a tonelada, ou seja, 60 a 90 dólares por tonelada. A Bunge adquiriu usinas da BP por 72 reais a tonelada. Acreditamos que o múltiplo mais abaixo para o ativo da Raízen pode ser explicado pelo fato de não haver venda de terras nesta transação e também pelas diferenças nos rendimentos de produção da unidade, escreveu então, portanto, o banco no seu relatório a clientes. Pelo acordo, a usina Leme, que fica em Piracicaba, está sendo vendida para um grupo formado pela Ferrari Agroindústria e Agromen Sementes Agrícolas, ao preço de 41,7 dólares a tonelada ao câmbio de hoje, levando em consideração a capacidade instalada da usina de 8,8 milhões de toneladas. O CIT ainda escreveu que a Raízen poderia vender outras 4 usinas em Piracicaba porque a região opera com produtividade abaixo da média. Em nossa visão, a Raízen pode encerrar a safra 24/25 com a dívida líquida de aproximadamente 30 bilhões de reais, implicando em uma alavancagem de 2,4x. Continuaremos acreditando que uma alienação de ativos é essencial para atingir uma desalavancagem substancial que poderia ser a venda de negócios de mobilidade na Argentina, o que poderia render cerca de 1,5 bilhão de dólares, assumindo então, portanto, 4xEV em linha de transações anteriores do setor, concluiu o banco no seu relatório. Os pecuaristas brasileiros abateram 9,71 milhões de cabeças de bovinos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária no primeiro trimestre de 2025, uma alta de 3,8% em relação ao primeiro trimestre de 2024, isso segundo resultados preliminares das pesquisas trimestrais do abate de animais do leite, do couro e da produção de ovos de galinha, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Em relação ao quarto trimestre de 2024, houve um aumento de 1,5%. A produção de carcaças bovinas somou 2,45 milhões de toneladas no primeiro trimestre de 2025. O resultado significa um acréscimo de 1,6% em relação ao mesmo trimestre de 2024, mas queda de 2% em relação ao apurado no quarto trimestre de 2024. Os produtores brasileiros abateram 1,63 bilhão de frangos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária no primeiro trimestre deste ano, uma alta de 2,3% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Isso segundo resultados preliminares das pesquisas trimestrais, do abate de animais do leite, do couro e da produção de ovos de galinha do IBGE. Isso em relação ao quarto trimestre do ano de 2024, segundo informações, houve avanço ou expansão de 0,9%. O peso acumulado de carcaças somou 3,45 milhões de toneladas no primeiro trimestre de 2025, um acréscimo de 2,3% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Isso na comparação com o quarto trimestre de 2024, houve uma precipitação de 2,6%. Os criadores brasileiros abateram 14,25 milhões de cabeças de suínos sob algum tipo de serviço de inspeção sanitária no primeiro trimestre deste ano, ou seja, com a alta de 1,4% em relação ao primeiro trimestre de 2024, segundo resultados preliminares de pesquisas trimestrais de abates de leite, couro e da produção de ovos e galinha do IBGE, isso em relação ao quarto trimestre de 2024, com um recuo de 0,2%. O preço acumulado das carcaças somou 1,31 milhão de toneladas no primeiro trimestre deste ano, com um aumento de 1,9% em relação ao primeiro trimestre de 2024 e em relação ao quarto trimestre de 2024, um aumento de 0,2%. A produção de ovos de galinha no país somou 1,16 bilhão de dúzias no primeiro trimestre de 2025, segundo resultados preliminares das pesquisas trimestrais de abate de animais do leite, do couro e da produção de ovos de galinha. Então, portanto, o montante representa uma alta de 5,6%, então, portanto, em relação ao primeiro trimestre de 2024. A aquisição de couro cru no país somou 10,8 milhões de peças inteiras de couro cru bovino no primeiro trimestre de 2025. Isso de acordo com resultados preliminares divulgados, então, portanto. Já a produção de ovos de galinha, de acordo com o IBGE, o resultado apresenta alta de 8,4% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Então são números importantes, então, portanto, da cadeia produtiva brasileira entre 2024 e 2025.
Olha, a BRS 54 Luminar é uma cultivar de uvas sem sementes que se destaca pela possibilidade de reduzir em até 50% os custos com mão de obra na produção de uvas no semiárido. Este avanço ocorre graças à redução da demanda por raleio de cachos, uma etapa tradicionalmente intensiva em mão de obra no manejo de uvas de mesa. Com isso, a cultivar oferece um alívio para os produtores da região, principalmente no mercado do Vale do São Francisco, onde os custos operacionais são elevados. Além do seu impacto econômico, a BRS 54 Luminar se destaca pelo perfil sensorial de suas bagas. As uvas apresentam tamanho grande, formato elíptico, textura crocante e macia, com alto teor de açúcares, ausência da adstringência na película e acidez equilibrada ao final da maturação. Esses atributos tornam a cultivar uma excelente opção para atender às crescentes exigências do mercado consumidor por frutas de alta qualidade. O lançamento da BR54 é o mais recente sucesso do programa de melhoramento genético, de acordo com as informações divulgadas, então, portanto, pelos pesquisadores que trabalharam durante todos esses anos com esta cultivar. De acordo com informações de João Dimas Garcia Maia, ele que é pesquisador da Embrapa e responsável pelo desenvolvimento da nova cultivar, a BRS 54 Luminar responde a uma demanda específica da região, a necessidade de uma uva branca sem sementes que seja mais eficiente no manejo e mais acessível economicamente para os produtores locais. A BRS 54 não só reduz os custos de produção, como também elimina a necessidade de royalties sobre a produção. Aliás, um custo que muitas cultivares estrangeiras impõem, então, portanto, a produtores da região. E com isso faz com que os preços fiquem elevados aí para o produtor que deseja trabalhar com esta cultivar. De acordo com informações de Adeliano Carginin, que é chefe-geral da Embrapa Uva e Vinho, a cultivar destaca-se pela relevância no Vale do São Francisco, afirmando que a BRS 54 é uma uva de oferta pública que pode ser adotada por todos os tipos de produtores, desde os pequenos até os grandes produtores. Essa inovação vai impactar diretamente na redução dos custos de produção, resultando em maiores lucros para os produtores e, potencialmente, claro, em preços mais acessíveis ao consumidor final, explicou, então, portanto, o produtor ao falar sobre o produto. Além da produção no semiárido, a BRS 54 também foi testada em outras regiões produtoras de uvas, como a Serra Gaúcha. Embora seu cultivo já tenha sido recomendado para o Vale do São Francisco, as avaliações continuam para outras localidades também, fazendo com que ela atinja número de produtividade e satisfação também em termos de qualidade desse produto, de acordo com a exigência do mercado consumidor. Por isso, cada vez mais, os produtores estão optando, então, por essa nova variedade que é a BRS 54 da Embrapa. As atenções do setor do trigo no Brasil se concentram nos trabalhos de campo, com o avanço da semeadura da nova safra. Agentes consultados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA, avaliam o ritmo de plantio como satisfatório e mantêm a expectativa de que as condições climáticas sejam favoráveis ao desenvolvimento das lavouras neste ano. Dados divulgados pela SEAB-DERAL no último dia 6 de maio indicam que no Paraná, o segundo maior estado produtor de trigo do país, 26% da área esperada já foi semeada. As regiões norte e noroeste do estado apresentam trabalhos, de acordo com as divulgações feitas recentemente, mais adiantados. No que se refere aos preços de negociação do cereal, o CEPEA aponta para pequenas oscilações no mercado. Os valores do trigo em abril atingiram os patamares mais elevados desde o último trimestre de 2024. Agora, em maio, demandantes do cereal passaram a ter certa resistência em conceder novos reajustes positivos nas compras de novos lotes. Além disso, essa postura de compradores também está atrelada a recentes desvalorizações externas do trigo, que, conforme explicam pesquisadores, então, portanto, ao falar sobre o trigo.
Laticínios Cambi, tradição e qualidade à sua mesa. Descubra o sabor incomparável nos produtos Cambi, do leite fresquinho ao requeijão cremoso, passando pela nossa irresistível manteiga e queijos frescais. Cada produto é feito com carinho e o mais alto padrão de qualidade, garantindo o melhor para você e sua família. Quando for às compras, escolha Cambi e tenha sempre o melhor à mesa. Laticínios Cambi. Leite que é Leite Cambi. Telefone 3424-1213. A Casa da Lavoura é distribuidor da Bayer para Dourados, Douradina e toda a região, oferecendo o que há de melhor em defensivos, fertilizantes, sementes de soja, milho, pastagens e os melhores produtos do mercado, com a qualidade Bayer que você já conhece. Você já sabe, se é Bayer, é bom. E Bayer é na Casa da Lavoura. Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor. Em Dourados, telefone 3426-7288. Em Douradina, 3412-1171. Desta forma, estamos encerrando o nosso programa Grande FM Rural de hoje. Obrigado a cada um de vocês pela audiência, acompanhando aqui a 92.1 e as informações do setor agro de maneira geral. Conto novamente com sua audiência amanhã em mais uma edição do Grande FM Rural. Um forte abraço a todos, até o nosso próximo programa.